Olá, amigos que acompanham a Atibaia TV. Mais uma vez estamos aqui com a doutora Regiane Glachan, terapeuta. Doutora, obrigado mais uma vez pela presença. Eu agradeço, Caio. Doutora, nós já falamos sobre casamento, já falamos sobre traição e hoje um assunto também delicado que é crianças mal educadas. Bem delicado. Doutora, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, como que a gente identifica quais são as características de uma criança mal educada? A criança mal educada é aquela que a gente não quer conviver muito tempo. Então, ela chuta, ela grita, ela agride, ela joga coisas no chão, ela se joga no chão. É um verdadeiro, que a gente chamaria de show baby, né? Teria o showman e teria o show baby. E normalmente os pais com uma atitude dessa ficam nervosos, acabam gritando com a criança, batendo, fazendo diversas coisas que no meu ponto de vista não adianta nada. Bater, gritar adianta ou conversar é melhor? Quando a criança entra numa situação onde ela grita, birra, que ela perde o tempero, os pais eles têm duas reações. Ao mesmo tempo que eles viram reféns da criança, eles se tornam algozes. Por quê? Porque os pais são maiores. Então, a resposta costuma ser desmedida. Então, é através do grito, da punição, da violência, do bater. E se isso realmente fosse uma forma de educar essas crianças, a gente não teria tantas crianças birrentas e mal educadas espalhadas pelo mundo. Então, essa não é a melhor saída. A melhor saída é impor limites para essa criança. Uma criança que tem esse tipo de atitude é criança que não tem limite. Como conseguir impor limite para os seus filhos? Qual que é a melhor forma de impor esses limites? Então, a melhor forma dos pais colocarem limites nos seus filhos é deixando esses limites claros. O que eu espero do meu filho em termos de comportamento, né? E esses limites, eles estão baseados na constância. Então, se eu digo em casa, olha, não é para bater no irmão, não pode bater no irmão, e essa criança bateu uma vez, bateu duas, eu não vou esperar a terceira para impor o limite e colocar a bronca, né? Ou o suposto castigo que eu, como pai, né? Eu, meu marido, minha esposa, determinamos que deve ser feito com essa criança. E o que eu chamo de constância? Por exemplo, hoje eu não admito que você bata no seu irmão. Amanhã, como eu estou de bem com a vida, estou mais tranquila, você pode bater duas vezes. Não tem problema bater. Você bate, eu vou fingir que não vejo. Num outro dia, como eu estou mais irritada, você vira a minha lata de lixo. Então, você bateu no irmão, a minha reação ela é exacerbada. Então, para a criança, esse jogo de limite extremamente flexível soa como mensagem dupla. É como se ela tivesse o tempo inteiro fazendo birra, testando o ambiente para ver até que ponto ela pode chegar. E qual é o ponto de equilíbrio dela, mas ela nunca encontra esse ponto de equilíbrio. Então ela fica passeando por esses limites extremamente elásticos. Doutor, e na questão dessas mensagens duplas, tem a questão também de exemplo. A criança vê o pai e a mãe como heróis ou como exemplos, e o pai, aquele ditado, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Então ele fala, não pode brigar com o irmão, não pode bater no amiguinho, não pode quebrar o brinquedo, mas o pai está no carro, no trânsito, toma uma fechada, ele briga, ele xinga, ele corre atrás da outra pessoa. Como é que fica a cabeça da criança nesse momento? Então, o que você falou é extremamente importante, Caio. A nossa primeira sala de aula é a família. É dentro da família que a gente se constitui enquanto indivíduo, que a gente aprende a encarar o mundo e a respeitar as noções de respeito e de limites que a gente vai desenvolver a partir do nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Então, imagina só, olha, eu tenho um discurso em casa. Toda vez que acontece alguma coisa, fulano, você tem que ter paciência, espera a sua vez, blá, 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 não seja agressivo, a gente resolve as coisas no diálogo, com a palavra. Isso ele fala. Isso é a mensagem dos pais. Aí, quando eu estou no trânsito, alguém me fecha, eu vou correndo atrás, eu xingo, eu faço sinal feio. Eu estou na fila do banco, tem alguém tentando passar o cartão, não consegue. Eu fico lá toda excitada, irritada, bufando. Fala do palavrão. Quer dizer, como é que eu digo para o meu filho, olha, quando você tiver um
um desconforto, você vai ter que ter paciência, calma, uma coisa por vez. Se eu não consigo dar esse exemplo, né? Eu não tenho a paciência. Só né? que a gente esquece que as crianças, elas são parabólicas, então elas conseguem captar tudo e acabam filtrando aquilo que é de conveniência. Os pais às vezes acham que está tendo uma determinada ação e o filho está junto, mas não está percebendo. Na verdade não, né? Eles percebem, eles captam tudo isso. Percebem e julgam, né? Se a minha mãe diz para mim que é para eu ter paciência, mas quando ela entra numa relação de conflito ou numa situação de estresse, ela reage de uma forma tão diferente e resolve o problema, significa que o exemplo dela é preponderante sobre o discurso. Então ela vai acabar optando pelo quê? Pela ação e não pelo discurso. E daí a criança faz alguma coisa errada em casa, a mãe briga de falar por que meu pai pode e eu não posso. Se ela não disser, ela pensa. Toda malcriação de uma criança é para chamar a atenção, essa criança precisa de atenção, então ela faz alguma coisa que sabe que os pais não vão gostar para ter a atenção deles. A gente não pode dizer que isso é determinante, né? Que toda vez que a criança faz... generalizar. A gente não pode dizer que toda vez que ela faz uma coisa errada, ela está chamando atenção. Então, vamos pensar que as crianças estão dentro do mundo, dentro do seu contexto familiar e dentro do mundo que a cerca, usando como um laboratório. Então, elas estão aprendendo dentro desse mundo como ser no futuro. E, em cima desse laboratório de testes, como o ambiente reage e a partir dessas reações, ela vai aprendendo a construir seu mundo e a lidar com as pessoas. Então, ela precisa errar. Né? Ela precisa errar e acertar, e assim ela vai se construindo o seu mundo interno e para poder se relacionar com esse mundo externo que ela vive. E isso é a maioria das crianças. Agora, quando a criança sai desse contexto que a gente pode dizer de normalidade, né? Do habitual, do aceitável, da convivência normal, onde ela não desagrega e sim ela agrega, aí ela sai desse contexto de experiência vivencial para um contexto de anormalidade, que é onde começa a entrar a rejeição, né? As pessoas começam a rejeitá-la, não querer ficar perto, que é quando esse comportamento começa a ficar incisivo, frequente. Então ela bate, ela se joga no chão, ela cospe, ela desafia a professora, ou seja, ela não consegue se adequar às regras sociais. Então, o que ela percebe? Que muitas vezes, quando ela tem um comportamento desse abusivo, mais agressivo, mais destemperado, ela tem a atenção dos pais. Então, ela faz isso para chamar atenção, só que de uma forma negativa, mas ela recebe. Ela percebe na escola que quando ela desafia a professora, que quando ela rompe regras, ela tem a atenção da professora. Então, é uma forma inadequada, é uma forma torta de chamar a atenção. Mas, seja como for, eu estou recebendo, entre aspas, um carinho, eu estou sendo vista. Uhum. Então, isso não é normal, isso não agrega valor para a criança, porque quanto mais ela é reprimida, quanto mais ela é desvalorizada, funciona como uma alça de feedback. Uhum. Mais alimenta a minha baixa autoestima, minha autorreferência, e mais eu me sinto desqualificada em relação ao meio que eu vivo. No início nós dissemos que bater não adianta, gritar não adianta. Tem uma outra coisa muito usada que é o castigo. Uhum. Isso é eficaz? É achar um ponto da casa ou quarto da criança que sempre que ela fizer algo errado, que ela precisa pensar um pouco sobre aquilo, ter uma lição, colocar ela ali, deixar ela refletindo por alguns instantes e tal. Isso funciona na educação da criança? A super nani. É que a gente vai chamar de reflexo condicionado. Uhum. Isso é questionável, né? E nós temos diversas linhas que aceitam, linhas que contestam e linhas que ficam ali mais ou menos no intermediário. Você sabe que a gente vai ter a lei da palmada, né? Então nós não precisamos ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Também tem a lei da palmada que fala que não pode mais bater, não pode bater nos filhos, não pode mais, nunca pôde, mas agora tem a lei. Eu acho que um tapinha na bunda de vez em quando também é bom, não é?
É o que eu estou te falando. A gente pode permear por isso, mas essa lei ela está vindo não para quem dá um tapinha da bunda. Essa lei está vindo para quem queima o filho, para quem espanca, para quem promove comprometimento físico, psicológico, mental, né? A gente tem pais que chacoalham, que batem a cabeça das crianças na parede. Então, eu acho que essa lei ela não está vindo para quem dá esse tapinha que você está falando, né? Ela está vindo para quem não consegue educar o seu filho de maneira temperada. Agora, quanto ao que você fala da punição da criança quando ela faz algo errado, né? Eu acho que a gente tem que ter uma escala de valores, Caio. Se a gente imaginar uma escala, então primeiro eu chamo atenção. Eu não parto direto para o tapa ou para uma atitude mais punitiva. Pô, a coisa não deu certo, eu privo a criança de algo que ela gosta. Quer dizer, eu vou numa escala de valores até chegar ao tapa na bunda. Né? Então eu não vou direto, eu não queimo minha munição direto com o tapa na bunda, porque isso não seria o correto, né? Porque isso mostra para a criança, se eu vou direto para o tapa na bunda, que eu não sei lidar com a minha raiva, com a minha frustração, com o meu destempero. E uma outra coisa interessante é que se a gente pegar as crianças pequenininhas, não adianta simplesmente eu colocá-la para um tempo de pausa. Eu não gosto de chamar de canto do pensamento, cadeirinha do pensamento, porque a gente precisa pensar nessa variação. As crianças pequenininhas, elas não têm cantinho do pensamento. Não que elas não pensem, elas não têm essa noção de se colocar no lugar do outro. Então, vamos supor, eu pego lá uma criança de 3 anos que foi lá, mordeu, deu uns tapas no irmão. E eu disse para ela, olha, para com isso, que a mamãe não aceita isso, não é para bater no irmãozinho, tá? Daqui 5 minutos ela vai lá de novo, dá um tapa, morde, sei lá. Tudo de novo. Eu não posso aceitar, porque bater e morder não é uma atitude inteligente, não é uma atitude que agregue valor naquela brincadeira. Então, eu vou tirar a criança para um tempo de pausa. Mas ela não vai pensar sobre o que ela fez, porque ela ainda não consegue se colocar no lugar do outro. Mas ela consegue entender a noção de causa e efeito. Ok, me tirou da brincadeira, eu vou ser privado temporariamente de uma coisa legal. Então, a próxima vez que ela fizer, ela já vai, antes dela ter a atitude, ela vai pensar, pô, lá vem minha mãe de novo e vai me colocar sentado aqui pertinho dela, do lado do fogão, sei lá, se vai me colocar ali pertinho, sei lá, num lugar menos interessante. A mãe tira a criança da brincadeira e põe num cantinho menos interessante. Daí a criança fica ali chorando, esperneando. O que fazer? Ela vai ficar ali chorando, esperneando naquele local. É o que eu te falei. Se ela é pequenininha, ela vai associar causa e efeito. Bateu, vai ser privada do prazer. Quando ela é maior, por volta dos 6, 7 anos, aí ela já tem todo esse início de um raciocínio lógico, né? E desse pensamento. Pô, toda vez que eu bato no meu irmão, não é uma coisa correta, porque eu estou provocando dor, eu estou provocando um risco, né? Você percebe que é diferente a criança maior da criança pequena? Sim. É isso que os pais precisam ter em mente. Que não adianta eu querer que uma criança de 2, 3 anos tenha todo esse pensamento, né? Toda essa construção. E lembrar que quando eu tenho um bebê, eu não vou fazer isso com o bebê. Porque o bebê ainda é muito mais imaturo. Como eu vou dizer para uma criança de 1 ano que ela vai ficar num tempo de pausa? Não tem como. Ou sentadinho para um cantinho. Eu começo já dizendo o que pode, o que não pode, mas dentro daquele limite do bebê. Né? Eu começo a introduzir as noções de limite, mas não que eu trabalhe com punição, bater, como a gente vê, né? Em muitos jornais, na televisão, pais batendo, espancando, chacoalhando, queimando, não adianta. Deixando marcas na criança, né? Indeléveis. Essas marcas do resto da vida. Do resto da vida, não só fisicamente, mas emocionalmente. São né? indeléveis. Doutora, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo de hoje, o que eu preciso fazer para meu filho crescer sendo uma criança feliz, mais tranquila? Quais são as atitudes que eu devo tomar para que essa criança seja uma criança mais relax? De bem com a vida. De bem com a vida. E eu acho que essa sua pergunta foi muito bacana, Caio, porque a gente tem uma publicação nova de uma revista americana, uma revista científica, onde ela
traz os principais pontos dos últimos 10 anos, o que eu preciso fazer para ter um filho mais feliz, mais de bem com a vida e também bem-sucedido, né? Porque não adianta a gente só ter filho bem-sucedido e não ter filho de bem com a vida, um filho Sim, não adianta nada ter feliz, né? Então, Tem algumas regras, eu até trouxe, isso? Eu trouxe, e isso foi um levantamento de 10 anos para cá. Eles estudaram pessoas que se sentem de bem com a vida e se tornaram bem-sucedidos e foram estudar essas famílias, esses indivíduos. Então, eles entenderam que o primeiro ponto, a criança precisa que os pais a observe, a ouça e reaja. Então, que eu olhe o indivíduo como um todo, e para isso eu preciso de tempo e qualidade de tempo, né? Então, aquela ideia de que se eu ficar 5 minutos com meu filho e ele for intenso, é o suficiente, cai por terra. 5 minutos não dá para eu conhecer o meu filho. Então, eu dedicar 5 minutos do meu dia para o meu filho, caiu por terra. Não dá para ser intenso em 5 minutos. As maneiras como os pais lidam com as emoções do bebê é um fator considerável para a felicidade quando adulto. Então, é como eu lido com as emoções do meu bebê, como eu consigo decifrar a linguagem não verbal, né? Quando eu olho para o meu filho, eu aprendo através da linguagem corporal e do choro dele o que ele está querendo me dizer e, através disso, o quanto eu preciso sanar ou não pontos de emergência por essa linguagem não verbal. Isso para uma criança pequena, um bebê, Sim, né? nós estamos falando do bebê. Uhum. Os filhos serão mais felizes se os pais forem afetuosos e exigentes. Quer dizer, eu entendo que eu preciso dedicar amor, carinho, proteção ao meu filho, mas eu também preciso lidar com desafios. Eu preciso sempre estar desafiando as capacidades do meu filho, que é bem diferente de elogiar a inteligência. Então, filhos não precisam que a gente elogie a inteligência. Filho, como você é inteligente. É importante que a gente elogie o desafio. Fica tranquilo, não tem importância que você não foi bem nessa prova. O que importa foi o seu esforço. A próxima vez você vai sair melhor. Então, eu estou sempre lançando um incentivo e um desafio. E a última coisa que eles viram é que as emoções devem ser reconhecidas e identificadas, mas não julgadas. Então, toda vez que meu filho entrar num processo de destempero, né, da birra, da falta de educação, eu chegar para ele e falar assim: ok, fulano, eu entendo que você está bravo. É diferente que eu entendo que você está jogando determinado objeto no chão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu entendo que você está com raiva. Aquele momento de raiva, eu entendo que você está contrariado e tentar entender por quê. E após feito isso, eu nunca vou dizer para ele como você é malvado, como você é malcriado. Você não é um menino bonzinho. Quer dizer, eu vou julgar a ação, mas não a pessoa. Então, esses são os melhores caminhos que a gente tem para construir um indivíduo mais feliz e mais bem-sucedido no futuro. Legal, doutora. Para você que é mãe, para você que tem crianças pequenas ou um filho um pouco maior, ficam as dicas aí, como saber, como lidar com as crianças de uma forma mais tranquila e para que seu filho se torne um adulto feliz. Mais feliz, isso mesmo. O que a gente quer ser é feliz. É isso aí. Doutora, obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença, obrigado por ensinar tanta coisa pra gente bacana aqui. E você que acompanha a Atibaia TV, continue ligado aí que muitas novidades ainda estão por vir. Obrigado. Obrigada.